Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de acionamentos e continuando, né? Então, nós vimos anteriormente uma introdução aos conversores e eletrônica de potência, né? E vamos continuar nessa aula com foco nas perdas que aparecem, né, nesses conversores, né? Principalmente nesse momento estamos interessados nas chaves somente. Então, quais são as perdas associadas a uma chave e os tipos de conversores que a gente pode obter a partir destas chaves e as principais aplicações. Bom, vamos ver, né, para vocês terem uma base para a continuidade do curso, as principais equações para o cálculo de perdas, né, em condução e em chaveamento, certo? Então a gente tem aqui, né, os dois principais tipos de perdas de um dispositivo. Condução, aqui a gente vai considerar on e off, né? Quando o dispositivo está, ou seja, ou com uma chave fechada ou com uma chave aberta. E aqui é quando ele justamente faz a transição entre uma chave aberta para uma chave fechada ou uma chave fechada para uma chave aberta, né? Os dois casos. Bom, vamos começar então com a primeira parte, né? Caso a chave esteja ligada, o que ocorre, né? Como a chave está ligada, a gente espera que esteja passando uma corrente, normalmente uma corrente elevada, né, no circuito de potência, e se a queda de tensão fosse nula, né, então, como a potência é V vezes I, né, tensão por corrente, uma tensão nula entre os terminais da chave implica em uma perda, né, de potência conduzindo zero, né. Logo, né, se tiver uma queda de tensão entre os terminais da chave, há perda de potência. Ok, então quais são os três parâmetros, né, associados às chaves ligadas? O primeiro parâmetro é a corrente máxima suportada em condução, né? Então, quando a chave fechar, a gente tem que tomar cuidado com o valor da corrente que circula. Então, a gente tem que olhar bem as especificações de cada chave que a gente utilizar, né? Não pode ser o valor de corrente que a gente quiser. Temos que olhar as especificações. Também chamado folha de dados ou datasheet, né, do componente. Além disso, é comum encontrar curva de corrente por tensão em condução, né? Temos a curva característica do dispositivo, né? Mas no datasheet, principalmente, a gente vai encontrar a curva de corrente em condução, né? E normalmente esta curva aqui depende da temperatura, né? A temperatura é outro parâmetro importante, ainda mais em circuitos de potência, com correntes e tensões elevadas. Bom, temos também a potência máxima permitida em condução. Então, com a chave passando corrente, qual que é a máxima potência em condução? Certo? Então, temos corrente máxima, temos as características do dispositivo e a potência máxima. E esses três em condução. Ok, então como eu já adiantei, né, com a chave ligada, surge aqui a nossa primeira fórmula, que é a tensão na chave, que é uma tensão baixa, que a gente quer que tenda a zero, né? Idealmente é baixa, claro, depende da tensão do circuito. Se a queda de tensão for de 1 volt e a tensão do circuito, né, da fonte, por exemplo, for de 1000 volts, a tensão na chave é aproximadamente zero, mas nem sempre a tensão é tão elevada, então temos que levar em conta a tensão na chave. Além disso, mesmo que seja apenas 1 volt, né, com uma corrente elevada indo para a carga, provavelmente a perda de potência não vai ser desprezível. Ok, dando continuidade, né? Agora, no estado desligado ou de bloqueio.
né? A gente também chama de off. O anterior era on, ligado, e esse é off, desligado. Ou bloqueio, porque a gente quer bloquear o que, na verdade, né? Se a chave se encontra aqui aberta, né? Então a gente quer que ela bloqueie a corrente. Não pode passar corrente pelo dispositivo. Além disso, né? O que vai ocorrer? A gente quer que a tensão fornecida pela fonte também não chegue à carga. Então ela bloqueia a passagem de corrente, que deveria ser zero, e toda a tensão fornecida pela fonte tem que cair na chave, não pode cair na carga, né? Se V igual a RI, né, para um resistor, se tem tensão nele, quer dizer que nesse resistor quer dizer que tem uma passagem de corrente. Então a gente quer que bloqueie a corrente, então toda a tensão tem que cair na chave. Se tiver tensão na resistência, está passando corrente. E a tensão da fonte está em algum lugar, ela não desapareceu, né? Então ela está caindo na chave, essa tensão da fonte. Quais são os parâmetros, então? Bom, agora, visto que a corrente tem que ser nula, né? O principal é a tensão máxima que a chave suporta, né? Em bloqueio. Vai ter uma corrente de fuga associada, né? Que idealmente a gente quer que seja zero, mas não será, certo? Será bem pequena. A curva de corrente por tensão em bloqueio pode aparecer, mas normalmente a corrente é aproximadamente constante em bloqueio e o que importa mais é a tensão suportada. E tem uma potência máxima, né, em bloqueio. Se for superada essa potência máxima, mesmo em bloqueio, né, conforme a corrente for aumentando, pode chegar um momento que a chave não funcione mais como uma chave aberta, funcione como um curto-circuito e espera-se que, nesse caso, somente a chave seja danificada, mas outros componentes podem vir a ser danificados se a chave começar a conduzir quando estiver aberta. Por fim, nesta parte, né, tem aqui a fórmula da potência desligada, que é igual, né, a tensão da fonte vezes a corrente de fuga. Corrente de fuga porque a chave deveria estar aberta, então tem uma corrente baixa pequena. E tensão da fonte, porque como eu disse, né, não pode cair nada na carga, tem que cair tudo na chave, então toda a tensão da fonte cai na carga. Ou seja, sempre a potência é a tensão na chave vezes a corrente na chave. Nesse caso, a corrente é uma corrente baixa de fuga e a tensão é a tensão da fonte que está caindo na chave. Certo? Destaca-se que essa potência, em geral, é ordem de grandeza inferior à de condução. A de condução é muito mais importante, né? E aí entra ao comparar, né, entra em jogo, ao comparar diversas chaves, a tensão que cai nessas chaves, né? Quanto menor a tensão, melhor, né? Em geral, muito menos potência será dissipada e maior na chave e maior a eficiência do conversor, né? Em chaveamento, a gente tem aqui as formas de onda, né? Da tensão. Aqui VCE representa a tensão na chave, né? IC representa a corrente na chave. P é a potência dissipada na chave, certo? Então o que a gente observa? Se a chave está aberta, toda a tensão da fonte cai na chave. Durante um tempo de chaveamento que é diferente de zero, né? Idealmente a gente quer que ele seja zero, mas ele não vai ser. Idealmente a gente quer que esse tempo de chaveamento seja zero, mas não vai ser. Então a tensão ela vai cair, né? Da chave aberta, toda a tensão está na chave. Quando ela estiver conduzindo, a tensão cai para zero na chave, idealmente, né? Aí teremos um novo chaveamento. Um novo chaveamento e a tensão irá, né, de zero da chave fechada para a tensão da fonte, uma tensão alta com a chave desligada aberta. Neste caso, né, a gente observa que
a corrente com a chave aberta é 0. Conforme a chave vai fechando, a corrente vai aumentando até atingir um valor máximo, né? Esse valor máximo, né, considerando uma carga como uma resistência, vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência, né? Aqui está faltando o símbolo aqui de divisão, né? Então, a tensão da fonte dividido pela resistência. E depois, né, quando a chave vai abrir novamente, chave desligada, a corrente tende a 0. Então a gente observa que temos uma tensão caindo na chave e uma corrente aumentando conforme a chave vai fechando. E temos uma tensão aumentando e uma corrente caindo conforme a chave vai abrindo. Este transiente, né, como está representado aqui, transiente na verdade eu quero dizer aqui esse transitório aqui, o intervalo de fechamento, leva a uma dissipação de potência. Essa dissipação de potência ela atinge o máximo na metade do intervalo, quando a tensão é a metade da fonte e a corrente é a metade da corrente máxima na carga, com a chave fechada. Né, como está indicado aqui, seria 1/4, né, da tensão máxima vezes a corrente máxima no circuito. E ela tem esse formato aqui. Então, essa aqui é a curva da potência instantânea, né? A gente pode calcular o valor máximo, que a gente já deduziu aqui, né, metade do intervalo. E a gente pode fazer aqui o valor médio, né, da potência dissipada nesse intervalo aqui de chaveamento. Esse intervalo aqui é dado, né, nesse gráfico aqui, né, é o T de chaveamento on para ligar e o T de chaveamento off para desligar a chave. E aparentemente, né, olhando assim neste gráfico, esses valores são iguais, mas não necessariamente são o caso. É o caso, né? Não necessariamente esses dois valores são iguais, eles podem ser até uma ordem de grandeza diferentes, pelo menos. Mas aqui está representado como se fossem iguais para ligar e desligar a chave. Observe que essa reta, ela é uma aproximação, certo? Não necessariamente tem o comportamento de uma reta, pode ser até uma exponencial aqui. Mas, para facilitar os cálculos, em geral, a gente aproxima o comportamento dos circuitos linearmente, né? A gente aproxima por uma reta, na maioria dos casos. Bom, então eu já discuti, né, uma boa parte do que está sendo dito aqui, né? Mas, resumindo, né, quais são os parâmetros da chave quando ela está chaveando, né? Quais são os principais parâmetros? Então, intervalo de tempo, que ocorrem as transições de on para off, e de off para on, igual foi marcado no gráfico. A máxima frequência de operação, obviamente, essa máxima frequência de operação está diretamente ligada a esses tempos de chaveamento, certo? Quanto maior o intervalo de chaveamento, mais lenta é a chave, ou seja, menor a frequência de operação. Além disso, né, a potência máxima permitida em chaveamento, ou seja, é dissipada uma potência, em alguns casos ela é elevada, né, como a gente viu, é 1/4 do produto máximo de tensão por corrente, então a gente tem que prestar atenção, né? Ficar ligado, olhar o datasheet para ver se a gente respeita as condições de máxima potência da chave. Quanto menor for a frequência de operação, quanto maior for a frequência de operação, mais significativas são as perdas de chaveamento. Então elas começam a se tornar importantes, juntos com a potência dissipada em condução. Bom, então como a gente calcula as perdas em chaveamento, né? Então tem o tempo de chaveamento não nulo, a gente já viu
que a potência instantânea máxima, né, é dada por 1/4 a tensão da fonte vezes a corrente de carga máxima, a tensão da fonte constante, né? E a perda média de potência no intervalo de chaveamento. Então, se a gente fizer a média lá daquela parábola invertida, né, com cavidade para baixo, lá do gráfico, a gente vê que fazendo, né, a integral ou a média naquele intervalo ali curto de chaveamento, é 1/6 vezes V da fonte vezes I de carga, né? Ou seja, é parecido com o valor máximo, exceto pela constante aqui multiplicada. Mas observe que depende fortemente da tensão da fonte corrente de carga máxima que circula no circuito. Certo. Continuando então, a gente tem diversos parâmetros agora, como frequência de chaveamento, certo? Então, todo esse fenômeno de chave conduzindo, transição ligado para desligado, chave aberta, transição desligado para ligado ocorre em um intervalo de tempo, certo? 1 sobre esse período, né, de chaveamento é a frequência de operação. Então, F é igual a 1 sobre T, né, o período. Temos um tempo de condução, igual eu falei, T-on, um tempo de bloqueio, T-off, tempo de chaveamento de desligado para ligado e tempo de chaveamento de ligado para desligado. E como a gente calcula, né, agora em todo o período, qual seria a potência, né, média? Bom, dela ligada, o que a gente vai ter que levar em conta? Então, o tempo ligado e o período de operação da chave, certo? Então, seria T1 sobre o período ou T1 vezes a frequência. O mesmo raciocínio a gente aplica à potência off, né? No caso, a potência off, ela vai ser a potência que a gente já tinha visto, né? Como calcular, vezes o T-off, vezes a frequência. Então, apenas substituímos aqui o tempo on e o tempo off. Normalmente, né, esses valores sendo próximos, né, ou seja, um ciclo de trabalho ou duty cycle de 50%, T-on igual a T-off, e normalmente esse produto aqui é muito superior a esse produto, então a gente pode desprezar o P-off. A não ser que a chave fique ligada por um tempo muito menor, um intervalo de tempo muito menor que o T-off, normalmente o P-on é muito mais significativo. Em relação ao chaveamento, a gente tem a mesma fórmula média que a gente viu ali no chaveamento para ligado e o chaveamento para desligado, porém, neste caso, né, a gente tem o tempo que demora para chavear vezes a frequência e o tempo que demora para chavear, no caso aqui, para desligado vezes a frequência, né? O primeiro ligado e o segundo para desligado. Ok, então agora a gente tem simplesmente surgem os tempos, né? A gente tinha calculado uma potência instantânea e uma potência média no intervalo curto. Agora a gente está levando em conta todo o período, então surge a frequência de operação da chave e surgem tempos ali de condução, bloqueio e de chaveamento. A potência total, né, o total de perdas, é igual a justamente conduzindo, aberta, chave aberta, e enchaveamento, né, desligado para ligado, ligado para desligado, que aparecem aqui, né? Então a perda de chaveamento pode ser dada pela soma do chaveamento para ligar e do chaveamento para desligar da chave, né? Ok, com isso a gente tem as fórmulas e o raciocínio básico para entender o funcionamento das chaves, né? Entender os cálculos. A gente vai perceber também que estudando, né, conversores para corrente contínua, corrente alternada, outras fórmulas entram em jogo, mas a base para o entendimento se encontra nesses slides que a gente acabou de ver. Bom,
Vamos destacar então ainda para a eletrônica de potência, né, as diversas áreas do conhecimento que a gente utiliza. Eu já destaquei anteriormente, né, que a gente tem uma parte de sistemas e teoria de controle, e principalmente digital, né, eletrônica digital, para, além da própria computação aqui, para entender a parte de controle, né, para realizar a parte de controle das chaves, quando a chave se encontra on, quando a chave se encontra off, né? Então dizer qual que é a frequência de operação, qual que é o ciclo de trabalho, né? Tudo isso vem dessas áreas aqui. Além disso, a gente tem uma parte de processamento de sinais, por quê? Porque a gente tem que adquirir, né, os sinais. Tem o que a gente viu, feed forward e feedback. Dependendo se a gente está alimentando o sinal de entrada, né, é feed forward, e o sinal de saída, feedback. A gente usa isso para controle, né? E decide como operar essas chaves baseado no estado da entrada e da saída. A gente tem uma parte então de simulação para entender a operação do circuito, máquinas elétricas que são normalmente a carga, sistemas de potência, tudo que relaciona entrada e saída, certo? Uma fonte de energia e uma aplicação. Uma das principais aplicações são, né, na verdade, as máquinas elétricas, e elas normalmente são alimentadas, né? E a gente precisa fazer essa interface entre os dois mundos aí, da fonte que eu tenho de energia para minha aplicação. Além disso, a gente precisa de conhecimentos básicos, né? Como a gente vai ver, para entender alguns componentes básicos, algumas chaves básicas, né? Visto que a gente está falando em chaveamento, a gente quer a operação como chave, né? Circuitos não lineares. A gente precisa ter um bom conhecimento de circuitos e física de estado sólido, né? Para entender além de eletrônica analógica, né? Para entender o comportamento dessas chaves. Bom, isso aqui é uma visão simplificada dos circuitos ou conversores que temos em eletrônica de potência. Eles são divididos, né, principalmente em 4 grupos, né? Os conversores de corrente contínua para corrente contínua, e essa conversão pode ser indireta ou indireta, ou seja, vou de contínuo para alternado, alternado para contínuo. Nós temos os conversores, né, contínuo para alternado. Então antes foi contínuo para contínuo, agora contínuo para alternado, certo? Além disso, temos alternado para contínuo e alternado para alternado, sendo que ela pode ser direta ou pode ser indo de alternado para contínuo e depois de contínuo para alternado. Então, tente ter em mente que essas transições elas podem ocorrer de forma direta ou em estágios, né? Bom, isso resume, né, os tipos de conversores que a gente tem. Aí eu destaco aqui que normalmente em CC a gente está preocupado com o nível de tensão, né? E quando a gente fala em CA, né, corrente alternada, a gente está preocupado com a amplitude, por exemplo, da onda alternada, normalmente uma senoide, certo? Ou aproximadamente uma senoide. Pode ser composta por várias harmônicas, né? E a gente vai ver alguns parâmetros que importam de distorção, né, dessa senoide. Além disso, a gente tem a frequência do sinal alternado, ou seja, importa, nesse caso, não somente a amplitude, como importa a frequência, e já adiantando, importa também quantas harmônicas a gente tem, né, a distorção aí da forma de onda. Aqui eu recomendo que vocês leiam com calma, mas é um bom resumo
de todos os tipos de conversores que a gente tem, alternado para contínuo, contínuo para contínuo, contínuo para alternado e alternado para alternado. Tem todos os tipos de conversores, além disso tem as chaves estáticas, né? E tem aqui também as aplicações, né? Alguns destaques de AC para CC, né? A gente tem retificadores não controlados, normalmente à base de diodos, e retificadores controlados, normalmente à base de tiristores, né? Isso é para aplicações que a gente precisa de uma fonte CC, certo? Temos CC para CC os choppers, né? Normalmente à base de transistores, né? Eles vão chavear uma fonte CC e gerar um nível variável de tensão CC, né? Temos também os controladores AC-AC, normalmente tiristores, né, que a gente pode utilizar. E temos os inversores CC-AC. Esses inversores normalmente usam transistores também, ou seja, né, os principais componentes são diodos, tiristores e transistores. E nesse caso, né, a gente tem uma fonte CC, por exemplo, uma célula solar, e a gente quer alimentar circuito de descrição de corrente alternada, né, uma das principais aplicações dos inversores. Né. Bom, recomendo que vocês leiam com calma, né? Além disso, temos aqui mais um slide resumindo, uma tabela resumindo aqui, né? Os diversos tipos de conversores que vocês encontram no slide anterior e as principais aplicações, né? Que a gente pode ver com calma cada uma delas, sendo que o foco nessa disciplina são os conversores em si. É isso então. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.